Senhor, nunca pus coisa comum ou imunda na minha boca. Então a voz do Senhor é dirigida novamente a ele e diz: não tornes tu comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Dando a entender que o Senhor estava lembrando a ele que na ascensão ele disse: ide por toda a terra, ide por todos os lugares e pregai o evangelho a toda a criatura. Quer dizer, o evangelho, a salvação, a promessa não estava mais restrita somente aos judeus, que eram os filhos da promessa, pelo qual Yeshua veio buscar e salvar os que se havia perdido. Mas também o Senhor estava mostrando para o apóstolo Pedro que não só em Israel, não só em Samaria, não só nas cidades da Judéia, Jerusalém, circunvizinhas, mas em toda a face da terra. E nós sabemos que Pedro é enviado à casa de Cornélio, povo gentil, e ali houve um grande derramamento, um grande mover de Deus na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque houve um grande mover de Deus na pessoa do Espírito Santo. Porque quando o Mashiach disse: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura, a salvação vinda pelo arrependimento de cada um dos seus pecados trazia não só a judeus, filhos da promessa, como também a gentios e a todo aquele, como o próprio apóstolo Pedro disse ali pregando para Cornélio, que teme a Deus em qualquer nação, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer lugar. Então, o arrependimento vem através da pregação das Sagradas Escrituras. E todo aquele que crê não perece, não é condenado por rejeitar tão grande salvação através do Messias, o Filho do Eterno, o Filho do Criador, mas terá a vida eterna. Bem verdade, nós sabemos que na época que o nosso amado Yeshua caminhou pelas estradas de Israel, bem como em Jerusalém, e quantas lições maravilhosas o nosso mestre deixou, principalmente quando ali ele via o seu povo corrompido dentro do templo e fazendo da casa do seu pai, da casa de adoração, da casa de arrependimento, da casa de aprendizado, da casa de comunhão com o Criador, negócios, comércios, estavam misturando a vida espiritual com a vida carnal, com a vida material. Eles poderiam fazer isso em qualquer outro lugar, mas quando ali dentro eles estavam fazendo aquele tipo de coisa, então eles estavam profanando o que era santo, o que era separado, o que era especial, o que era sagrado. Então Yeshua, cheio do Espírito Santo e da presença do seu Pai na sua vida, ele expulsa os profanos, os carnais e leva a autoridade divina, dizendo que a casa do seu Pai será chamada casa de oração.
Ali era lugar de oração, ali era lugar de buscar comunhão com Deus, ali era lugar de buscar a presença de Deus, ali era lugar de buscar a unicidade com Deus. E os homens estavam preocupados com as suas vidas materiais. Então, no primeiro século, nós sabemos que o Império Romano dominava sobre os termos de Israel. Eles dominavam com braço de ferro, a fio da espada. Era exatamente o que eles queriam. E o que passasse disso seria cobrado com a própria morte, porque eles não toleravam nenhum tipo de arruaça humana, nenhum tipo de protesto e nenhum tipo de levante contrário àquilo que eles tinham estabelecido como o império da profanação e idolatria e da morte. Então Yeshua é levado ao céu e fica os seus apóstolos, os seus escolhidos, como responsáveis por levar o ensinamento do Messias, por levar o ensinamento da salvação, por levar o ensinamento do Filho do Homem aos quatro cantos da face da terra. Então, nesse período, os imperadores que faziam parte da liderança romana não aceitavam que estivesse ninguém acima de si mesmo. Então, formou-se não só uma aliança, como também um estado de calamidade espiritual da parte dos judeus ortodoxos que não aceitaram a ponto de entregar o Filho do Homem, o Yeshua HaMashiach do Criador, na mão de Pilatos para ser crucificado, porque eles não tinham Yeshua como Messias prometido no Antigo Testamento, principalmente pelo servo de Deus Moshe, que em brasileiro é Moisés, pelo servo de Deus Moshe, que falara que semelhante a ele se levantaria um no meio dos filhos de Israel, apontando para o Mashiach, apontando para Cristo, o que seria o autor e consumador da fé de todo aquele que nele colocasse a sua confiança, a sua esperança e a sua alma como salvação dos seus pecados, como está escrito em Mateus 1, verso 21. E ele seria o salvador do seu povo, para os salvar dos seus pecados, dos seus maus caminhos, da sua idolatria, da sua profanação, do seu culto a outros deuses, de querer viver, de querer vestir, de querer pensar, de querer cultuar outros deuses, como as nações egípcias, como as outras nações pagãs, e não mais como a ortodoxia dada pelo próprio Criador através do Pentateuco, que são os 5 livros do Antigo Testamento. Então houve perseguição tal aos judeus convertidos, aqueles e aquelas que verdadeiramente haviam entregado os seus espíritos, as suas almas, como ao fiel Criador e os seus corpos a servir o Filho do Homem como sua salvação, na certeza do perdão dos seus pecados e a vida eterna após a morte. Então a perseguição foi tamanha, e os hipócritas de Batinas e os hipócritas
da ortodoxia negativa, eles, conjuntamente com Roma, decidiram perseguir, aniquilar e acabar de uma vez por todas com a pregação do Evangelho no nome do Messias, porque a sua inveja, a sua malignidade e as suas hipocrisias de pregarem, de conhecerem o Pentateuco, de conhecer as Escrituras Sagradas, porém a hipocrisia estava que eles ensinavam, pregavam certos e ensinavam certo, mas na hora de praticar, eles não praticavam, eles não cumpriam, eles não obedeciam, mas botava sobre as pessoas um fardo e uma carga que nem eles mesmos com o próprio dedo queriam suportar. Isso significava dizer que eles queriam ver as pessoas obedecendo, mas eles mesmos não queriam obedecer, não queriam se render, não queriam viver debaixo das Escrituras Sagradas em perdão, mas queriam estar debaixo da lei como rebeldes. Então eles se tornaram feiticeiros da fé. Por isso toda a perseguição contra o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem, Yeshua HaMashiach, em suas pregações, lançava em rosto não só a sua incredulidade, como também ele lançava em rosto a sua desobediência para com seu Criador. Por isso, ele alertava os seus discípulos, ele alertava os seus futuros apóstolos: olha, guardai-vos, pois, do fermento dos fariseus. Ele não estava dizendo que eles não cumprissem, não obedecessem à lei, aos mandamentos, como os fariseus pregavam, não. Ele estava mandando se guardar não das Escrituras Sagradas, da Torá do Senhor, mas ele estava mandando se guardar da hipocrisia. Quer dizer, da rebeldia, da desobediência, da desumanidade, da frieza que aqueles homens tinham para com o seu próximo. Eles amavam ver o sangue das pessoas condenadas cair em terra. Eles amavam apedrejar. Eles amavam matar. Eles amavam aplicar a lei, aplicar as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento para que todos tivessem medo e temor e honrasse eles pelo medo de morrer. Mas eles mesmos não cumpriam, não obedeciam e não respeitavam sem temor algum as Escrituras Sagradas. No livro de Provérbios está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, está escrito, amados irmãos, que quando o Messias partiu e houve tamanha perseguição, inclusive do próprio Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, então a igreja se espalhou e o povo, para não morrer e para se livrar da perseguição, tanto dentro de Jerusalém, pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, pelos condutores diabólicos, animais cegos e corrompidos pela sua ganância e pela sua aparência e pela sua vida carnal de viver, então eles estavam de acordo aos princípios romanos, maligno e perverso, para aniquilar de uma vez por toda o nome de Yeshua HaMashiach de sobre a face da terra. Então, amados queridos, o tempo foi passando, o tempo foi avançando,
E quanto mais a igreja sofria, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era maltratada, quanto mais irmãos e irmãs morriam a fio da espada pela mão dos romanos, mais a igreja crescia, mais o evangelho era pregado, os mandamentos do Senhor eram praticados, eram obedecidos, a lei do Senhor e os seus mandamentos eram guardados com amor e com carinho, não porque eles eram salvos pela lei, pelo Pentateuco, não, mas porque eles tinham sido salvos pela graça. Então pela graça eles obedeciam, eles cumpriam, eles respeitavam, eles temiam a Deus, guardando os seus mandamentos, porque está escrito que aqueles que Ele amam guardam os seus mandamentos. Então amar a Deus não é dizer que ama, não é sentir sentimentozinho alheio, o carnal ou emocional. Amar a Deus é obedecê-lo com respeito, com temor e tremor, para que essa palavra se faça viva dentro daqueles que o temem e verdadeiramente, sem precisar dizer que o ama, já ama, porque a prática e a obediência ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. Importa obedecer a Deus e não sacrificar. Quando o povo de Deus, irmãos, e Roma percebeu que a fio da espada eles não podiam mais combater o cristianismo, combater o reino messiânico, o reino do Messias que estava se estabelecendo sobre a face da terra, na vida de homens, crianças, moças, rapazes e mulheres que o temiam, que acreditavam, que guardavam a palavra do seu Pai. Então Roma resolveu combater o evangelho do Senhor pela própria palavra de Deus. Então o que foi que Roma fez? Através dos seus diabólicos papas, através dos seus carnais e homens malignos, animais e diabólicos, que assumiam o papado com uma só condição: de transtornar, de mudar, de desfazer da verdade de Deus em mentira, tentando apagar a luz divina que era o Filho de Deus, que está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 8: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eles começaram para ter o domínio do povo. Somente eles liam as escrituras, e tudo isso começou quando o imperador Constantino, na sua rebeldia, na sua hipocrisia e na sua irresponsabilidade, queria exercer uma mistura das coisas de Deus com as coisas pagãs, das coisas celestiais com as coisas terrenas. Então ele se tornou profano. E ali, meus amados irmãos e irmãs, aqueles que eram fiéis, aqueles que eram zelosos, aqueles que eram tementes a Deus, não aceitavam um homem como imperador. Está misturado em a idolatria, o paganismo, o seu Deus que era o sol, considerado como o Deus romano da época, e aqueles que eram fiéis não aceitavam, e houve ali uma separação entre o justo e o ímpio, entre o que servia a Deus e o que não servia, entre Cristo e a idolatria, entre Yeshua e Belial. Por quê? Porque o templo foi erguido não para adorar somente a Deus, mas para ser adoração ao seu Deus, que era o sol na época, e desprezar a verdade santa
da santificação do espírito, da alma, do corpo, e profanar os mandamentos do Senhor, que diz que não farás para ti imagem de escultura, não tereis outros deuses diante de mim. Então eles já começaram quebrando os 10 mandamentos, porque já começa falando: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da casa do Egito, do mundo da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Mas aquele templo foi erguido para glorificar um Deus chamado Deus Sol, que era o Deus dos romanos na época. Os soldados romanos tinham o Deus Sol como seu Deus de proteção nas batalhas. E nós sabemos que no Egito, Faraó também se achava Deus. E o sol para o Egito, para os egípcios, era chamado de Ra. Então os egípcios adoravam o sol como Deus supremo, chamado Ra. E Roma adorava o sol como seu Deus supremo e como seu protetor nas batalhas e na guerra. E eles queriam vencer na proteção do Deus Sol chamado Ra. Por isso, Roma começou não só aí antes, mas depois daí, a profanar o nome do Senhor. Então foi aí que eles começaram a pegar parte da palavra de Deus e transformar em segundo os seus objetivos carnais, materiais, espirituais, malignos, animais e diabólicos. Amados e queridos irmãos e irmãs, preste bem atenção. Então, nessa transliteração dos nomes e nessa transformação das palavras de Deus do hebraico, Roma transformou no latim. E eles tinham a Bíblia em latim, e todos os seus cultos eram feitos em latim, e ninguém tinha o direito de ter a Bíblia, porque era pecado mortal, porque pela lei romana só os seus monges, os seus sacerdotes adaptados para servir a igreja, as suas idolatrias, e não a Deus e a sua santidade. Então eles colocaram o Papa no lugar de Deus, colocaram a igreja e o apóstolo Pedro no lugar de Yeshua HaMashiach, e colocaram Maria no lugar do Espírito Santo, como se ela intercedesse ou rogasse pelo ser humano sobre a face da terra. E eu não estou aqui desfazendo, eu não estou aqui desmanchando das qualidades e qualificações que a minha amada irmã, como um grande exemplo de mulher de Deus, Maria, é para mim nas escrituras sagradas, mas não deturpada, não iníqua, não imoral, como o catolicismo prega, como o catolicismo fala, mas de forma santa, de forma pura, como exemplo para as mulheres de Deus, tanto no passado, como no meio da história, como nos dias de hoje. Ela foi santa, ela foi pura, ela foi limpa, ela foi maravilhosa. Foi por quê? Porque ela guardava, porque ela se dobrava, porque ela adorava o único Deus que existe nos céus e na terra, chamado Yahweh, Yeshua HaMashiach, e o Espírito Santo, porque Cristo como seu Filho e o Espírito Santo como essência divina sobre todos aqueles que nele crê, pela promessa de Atos 2, que o teu Espírito Santo se derramou sobre aqueles homens e mulheres que no cenáculo louvavam, oravam, se humilhavam e clamavam ao Deus vivo todo-poderoso. Oh, glórias! Meus queridos irmãos, muitos homens pregadores do Evangelho
deram a sua vida para que esta Bíblia estivesse aqui conosco. Deram as suas vidas por amor do Evangelho. Como o William Tyndale, um grande inglês, que teve que contrabandear a Bíblia para a Inglaterra, traduzida no inglês para que todo aquele que lesse na Inglaterra pudesse entender, e não era mais em latim, e ele foi perseguido pelo catolicismo, ele foi perseguido pela Inquisição, ele foi perseguido pelas leis romanas, porque as leis romanas da época ditavam que ninguém podia ler a Bíblia, porque todos eram ignorantes. Eles tinham as pessoas da época como se fossem leigas, como se não fossem nada, como se não fossem ninguém. Por quê? Porque eles dominavam com um braço de ferro, e eles oprimiam, e eles prendiam, e eles tomavam os bens das pessoas, e eles aniquilavam as pessoas, e eles destruíam as pessoas, para que a verdade e a veracidade do Evangelho não fosse pregada, não fosse ensinada da maneira que se deveria, e as pessoas não conseguiam ser salvos, porque eles não estavam ensinando as Sagradas Escrituras, mas eles estavam dando preço e dogmas humanos, e dogmas papais, e dogmas religiosos católicos, e as pessoas ficavam privadas da vida eterna. E por isso o Senhor levantou Martinho Lutero. E quando o Senhor levantou Martinho Lutero e colocou as 99 teses contra o catolicismo, contra a pregação romana, contra as mentiras e os enganos de Roma. Ele também era um padre, ele também era um monge, ele também era um grande professor da igreja romana. Mas quando ele foi e entendeu a verdade, a luz da verdade clareou para ele, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da verdade. Quem é a luz? É Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem. Ele é a luz, e quando ele clareia, então passamos a entender a verdade, porque os olhos, não os olhos humanos físicos, mas os olhos da alma, do entendimento se abrem, e nós passamos a enxergar a verdade de Deus, que tira o pecado do mundo através do Cordeiro de Deus, que é o seu santo, amado, querido, precioso e único Salvador e salvação que Deus deu para ligar o homem a ele pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não perca essa grande e tão rica oportunidade de entrar pelos reinos celestiais, pelas portas, porque lavam, porque limpam, porque purificam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e tem o direito, não por si mesmo, mas por Cristo, pelo Yeshua HaMashiach, de entrar na cidade celestial pelas portas. Então, meus amados e queridos irmãos, muitos padres da época, eles foram os grandes autores de interpretar as Bíblias para cada um dos seus países. Cada país tinha alguém para interpretar de acordo com a sua própria língua. E foi aí, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que na hora de traduzir a Bíblia para o português, os padres, que foram alguns responsáveis na tradução, eles muitas vezes tiraram a conotação clara da palavra de Deus. E podemos ver isso no livro de Provérbios capítulo 8, quando Provérbios apontam para o Messias, quando Provérbios apontam para o Salvador, quando Provérbios 8 aponta para aquele que estava aprendendo com Deus, que foi criado por Deus, que foi levantado por Deus antes mesmo da criação de todas as coisas, desde o princípio da criação. E eles botaram a palavra e mudaram a conotação para ficar parecendo ser ela e não ser ele.
Nós podemos ver nos originais israelitas da Bíblia israelense, da Bíblia Sagrada, que não teve mudança nem alteração, e que são mais próximos aos pergaminhos, e que são mais próximos aos pergaminhos achados, aos achados escritos, aleluia, dos manuscritos fiéis, aleluia, das escrituras sagradas, onde aponta em Provérbios 8 para Cristo, quando ainda nenhuma das coisas tinham sido criadas, ele ainda estava com o Senhor, ele ainda estava com o Criador, ele foi criado, ele foi a primeira pessoa criada antes que Deus criasse e formasse todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Eita, glória a Deus! E muitos irmãos, por falta de conhecimento, estão perecendo. Por falta de conhecimento, porque está escrito: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Está escrito, amados irmãos, que não havendo profecia, o povo se perde. Mas aqueles que guardam a lei serão felizes. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Provérbios 8, a partir do versículo 30, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era como um dos seus arquitetos, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, glória, 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 glória a Deus! Oh, glória, 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 glória a Deus! No versículo 23 está escrito: desde a eternidade fui ungido. Oh, glória a Deus! Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerado, quando ainda não havia fontes, aleluia, carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros, eu fui gerado, eu fui criado. Oh, glória a Deus! É tempo de arrependimento, é tempo de nós deixarmos os costumes mundanos, os costumes religiosos, os costumes heréticos. Quantas heresias, quantas profanações estão acontecendo nos dias de hoje, homens se dizendo sábios, deturpando, denigrindo, destruindo as passagens fiéis e verdadeiras das escrituras sagradas, dizendo que já tudo se cumpriu. Outros dizem que já estamos a se cumprir e que não precisa mais cumprir coisa alguma, não. Uns dizem que o Yeshua HaMashiach já veio, outros dizem que ele já chegou e está na terra, outros dizem ser Yeshua, outros dizem ser o Filho de Deus. Mas nós percebemos, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos falara que quando estivesse perto a vinda do Filho do Homem, haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos. Está escrito: homens desmaiariam de terror pelo bramido do mar, e haveria muita fome, haveriam pestes, haveriam mortes, haveriam homens amantes de si mesmo, ai, infiéis. É na hora da gente olharmos para o Senhor, olharmos para a luz do Criador, e essa luz é Yeshua, nos arrependermos dos nossos pecados, deixarmos a vaidade, deixarmos o pecado, a impureza, e voltarmos nossas vidas para o nosso Criador, na pessoa bendita, gloriosa, maravilhosa de nosso Senhor Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se arrependa aí agora, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, e Yeshua está voltando
lavando, e todo aquele que não tiver lavado as suas vestiduras, se lavado do pecado, se lavado da mentira, se lavado do engano, das falsas religiões, vão perecer, vão ficar para a grande tribulação. Mas aqueles que entregarem as suas vidas como ao fiel Criador serão salvos, serão livres e terão grande livramento das coisas que estão por vir. Oh, glória a Deus! Oh, glórias! Glória a Deus. Vamos orar pela palavra de Deus. Glorioso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas tuas compaixões divinas, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela pessoa bendita e divina do Espírito Santo, meu Deus, que nos convence, que nos converte do juízo, da justiça e do juízo. Oh, meu Deus e meu Senhor da glória, como ouvirão se não forem enviados? Como pregarão se não há quem pregue? Está escrito, Senhor, que aqueles que ganham almas, sábio é, meu Deus, e eu tenho certeza que o teu Espírito Santo é o verdadeiro evangelista dentro da vida daqueles e daquelas que te servem verdadeiramente. Obrigado pela salvação, obrigado pelo arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, meu Deus. Nos ajuda, meu Senhor, a permanecermos firmes na fé. Ajuda, Senhor, aos milhões e milhões de ouvintes que estão, meu Deus, agora ouvindo, meu Deus, esta mensagem. Ajuda, meu Deus, agora o teu povo. Ajuda, meu Deus, agora a tua igreja, a tua congregação, meu Deus, pentecostal, Deus e amor, Senhor. Tira os enganadores do púlpito, tira os mentirosos dos púlpitos, tira, meu Deus, aqueles que traem o teu servo, aqueles que traem o Espírito Santo. Oh, meu Deus, toda obra de engano, tira, Senhor, tira, meu Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Todos vocês agora que desejam aceitar a Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão direita para os céus e digam comigo: meu Deus, meu Senhor, perdoe agora os meus muitos pecados e lava-me, Senhor, de toda injustiça, de todo pecado que eu cometi até este momento. Oh, meu Deus, eu entrego agora o meu espírito, a minha alma e o meu corpo ao teu amado Filho, que veio buscar e veio salvar os que se haviam perdido. Apaga, meu Deus, o meu nome do livro do inferno, do livro da morte, e escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver, para que eu possa morar eternamente com o Senhor nosso Deus, no reino celestial. Meu Deus, eu aceito o teu santo Filho como meu Senhor, como meu Salvador. Ajuda-me, Senhor, a permanecer fiel em todos os tempos até a tua vinda. Digo amém. Digam glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Comecem todos dando glória, 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 glória a Deus.
Glorioso e eterno Deus, mais uma vez, meu Senhor da glória, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, porque está escrito, meu Deus, que a oração da fé salvará o enfermo, salvará o doente, Senhor, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Envia o socorro divino agora, meu Deus, envia os teus anjos agora e começa a repreender agora toda obra do maligno, toda obra do engano, meu Deus, toda a força das trevas que tem impedido, meu Deus, o teu povo permanecer fiel, o teu povo permanecer firme. Em nome de Yeshua HaMashiach, está vencido agora toda a fúria do inferno, toda a força do mal, meu Deus, que está impedindo, Senhor, a teu povo avançar, o teu povo, meu Deus, crescer. Não adianta tanta oração na igreja pentecostal Deus e Amor, quando estão na desobediência, ó meu Deus e meu Senhor da glória, contra tudo aquilo, meu Deus, que o teu Espírito Santo, através do teu servo, ó meu Deus, havia nos ensinado, havia pregado, Senhor, havia mandado, meu Deus, ó Deus poderoso. Muitos agora apostataram da fé, seguindo a doutrina de homens e mulheres, seguindo a doutrina, Senhor, de demônios, seguindo a doutrina de Balaão, ó Deus, amantes do dinheiro, amantes da aparência, amantes da vaidade, meu Deus, seguindo a doutrina, meu Deus, uma grande Jezabel assentada no trono, que serve para enganar e lubridiar o teu povo, e lubridiar os teus servos, tuas servas, e muitos não estão enxergando, em nome de Yeshua HaMashiach. Mas está escrito, Senhor, que quando o teu servo Davi estava ali, meu Deus, no trono do Senhor, e ele fez a contagem do povo, está escrito que o Senhor enviou o seu anjo para repreender a cidade. E ordena agora que o meu Senhor envie o seu anjo na sede mundial e em todas as igrejas pentecostal, Deus e Amor, ó Deus, não só da Bahia, não só, meu Deus, do Brasil, mas em todos os continentes, onde tiver uma das nossas congregações, que o teu anjo passe em revista agora, que o teu anjo passe em revista agora, meu Deus, e coloque, meu Deus, a tua congregação no eixo, coloca a tua congregação em ordem, ó Deus poderoso, porque esta congregação pentecostal, Deus e Amor, não foi uma obra humana, não é obra, meu Deus, para adquirir dinheiro, nem tomar dinheiro das pessoas, meu Deus, é uma obra santa, viva, fiel, do Espírito Santo, buscando, meu Deus, a quem possa ser salvo, ó meu Deus, e trazendo a meus irmãos e irmãs sobre toda a face da terra o arrependimento para a salvação das suas almas. Não é lugar, meu Deus, não é empresa, não é lugar, meu Deus, aleluia, para as pessoas estarem fazendo o que quer, andando do jeito que quer. Ó Deus poderoso, nós sabemos, Senhor, que é uma obra divina revelada, meu Deus, ó meu Pai querido, há 59 anos atrás, meu Deus, quando o teu servo, o missionário Davi Miranda, meu Deus, recebeu do Senhor a revelação divina, e ele converteu a sua vida ali, Senhor, através daquele santo homem chamado da cruz, Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que a primeira congregação inaugurada foi no dia 7 de setembro, Senhor, representando o dia da perfeição, o número da perfeição divina. E hoje nós temos 59 anos, meu Deus, e muitos estão brincando, e muitos estão, Senhor, lhe desafiando, muitos estão, meu Deus, pensando que é só mais uma igreja no Brasil e no mundo. Mas a igreja pentecostal, Deus e Amor, é santa, é pura, é viva, é eficaz. Nós não estamos atrás de dinheiro, nós não estamos atrás de riqueza, nós não estamos atrás, meu Deus, de bens materiais, porque o nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é do mundo vindouro, chamado cidade celestial, onde o Senhor mora com seus anjos e com todos os meus irmãos e irmãs no seio de Abraão, que já morreram no Senhor. Entra, meu Deus, com a tua providência
providência agora e mostra, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, na Bahia, no Brasil e no mundo, quem é que manda, meu Senhor, na Santa Igreja Pentecostal, Deus e amor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam glória a Deus, digam glória ao Cordeiro de Deus. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém e graças a Deus. Está para voltar como juiz, este mundo julgará. Muitas coisas estão acontecendo e outras estão para acontecer. Mas ninguém, e o homem de Jesus não quer mais saber. O que será da humanidade que não quer saber da verdade que um dia Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Cristo é a única esperança em quem pode ter alegria para sempre em teu viver. Estão a aparecer para tirar o homem do caminho de Deus, e são muitos que estão a desfalecer. Até surgirá o anticristo, dizendo que é o Salvador. Quando isto tudo acontecer, o Filho de Deus nas nuvens vai aparecer. O que será da humanidade que não quer saber da verdade que um dia Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e